Isso aconteceu em 2009. Minha esposa e eu estávamos recém-casados, e como todo casal que está começando, estávamos animados procurando um lugar para viver. Depois de muita procura, encontramos uma casa em uma área muito conveniente, próxima aos meus 2 empregos. Era uma casa pequena, localizada nos fundos de uma maior, um lugar um tanto sombrio e assustador, mas que nos agradou. Quando nossos amigos nos visitavam, comentavam sobre uma vibe estranha que sentiam, e mais de um deles viu coisas esquisitas, como uma criança se espreitando pela janela e sombras no telhado. Na cobertura da casa, havia um quarto de tijolos que os donos usavam como depósito, diretamente sobre o quarto principal. Um dia, de repente, começamos a ouvir barulhos vindos desse local. Durante o dia, não havia problema em subir e verificar, mas à noite o medo nos paralisava, e após algum tempo, os sons cessavam. No meio de outubro daquele ano, as coisas mudaram completamente. O ambiente ficou pesado, e minha esposa e eu começamos a brigar por tudo. Nos distanciamos como casal, e as coisas não iam bem em vários aspectos. Um dia, quando saí para o trabalho antes de amanhecer, ao fechar a porta principal, senti um arrepio horrível, e claramente, vi uma mulher vestida com uma blusa preta e saia cinza olhando fixamente para mim. O medo me paralisou, e pude vê-la se afastar e desaparecer repentinamente, bem diante de mim. O susto foi tanto que nem consegui ir trabalhar. Imediatamente contei para minha esposa, e ela me disse que também havia com frequência, exatamente como eu a descrevi. Dias depois decidimos ir à igreja, achando que seria o mais apropriado. Após a missa de um domingo, voltamos para casa, e como antes, estávamos felizes e unidos novamente. Mas o pior aconteceu em uma noite, por volta das 3h30 da manhã. Minha esposa começou a me sacudir bruscamente para me acordar. Quando perguntei o que estava acontecendo, ela apontou para o pé da cama, e quando olhei, lá estava aquela mulher nos encarando. O pior era que ela não estava sozinha, estava abraçando uma criança em pé na nossa cama. Foram segundos que pareceram horas, até que a mulher e a criança viraram e saíram. Juro que ouvimos os passos deles até que desapareceram. Depois disso, decidimos que deveríamos nos mudar imediatamente. Atualmente passo por essa casa quase todos os dias, e isso me intriga. Soube que os inquilinos mal alugam a casa, e fogem logo em seguida, pouco tempo depois. Gostaria de compartilhar algo que tem acontecido comigo, e que até hoje continua a ocorrer. Moro na mesma casa alugada há 8 anos, principalmente pela comodidade e proximidade da família da minha esposa. Naquela época, meu filho mais velho tinha 8 anos, e dormia sozinho em um quarto, sendo filho único. O que me intrigava era que, às vezes, durante a noite, ele acordava e vinha para o nosso quarto, dizendo que via alguém, o observando. Ele sempre apontava para um canto específico do quarto, onde dizia ver algo. Eu nunca vi nada, mas achava estranho que isso acontecesse com tanta frequência. Geralmente entre as 2 e 3 da manhã. Certa vez, uma amiga perguntou à minha esposa se havia mais alguém na casa, e minha esposa respondeu que não, que só estavam ela e a criança. Nesse momento, a amiga ficou impressionada, pois afirmava ter visto outra pessoa passando do jardim em direção à porta dos fundos, seguindo nosso filho. Minha esposa pediu que a amiga a acompanhasse para verificar a casa, mas, obviamente, não encontraram nada. Essas foram as primeiras, de muitas situações estranhas que se seguiram. Anos depois, minha esposa comprou um cachorro, que logo começou a se comportar de forma estranha, latindo todos os dias por volta das 3 da manhã. Quando eu ia verificar,
o cachorro sempre estava olhando para o mesmo canto superior direito do quarto, onde anos antes, meu filho dizia ver algo. Ele ficava agitado, como se houvesse alguém ali. E às vezes levava mais de 30 minutos para se acalmar. Esse comportamento não acontecia apenas nesse lugar. Ele se repetia no meu armário, onde as calças ficavam penduradas. O cachorro se agachava, como se estivesse procurando algo, e começava a latir e rosnar. Em um certo dia à tarde, eu estava na sala quando, de repente, ouvi um barulho vindo de uma porta de madeira, que tenho nos fundos. Levantei, abri a porta e vasculhei a casa, mas não encontrei ninguém. Contamos a uma tia da minha esposa sobre o que estava acontecendo na casa, e ela nos recomendou fazer uma oração, queimar copal e palma benzida. Além disso, sugeriu que aspergíssemos água benta e colocássemos cruzes de palma benzida em todas as portas. Sabíamos apenas as orações básicas como o Pai Nosso e a Ave Maria, e foi com isso que começamos. Iniciamos pela sala, depois fomos para a cozinha, e ao passar pelo quarto da criança, onde ele dizia ver algo, um redemoinho enorme de fumaça se formou, como se houvesse vento, enquanto rezávamos e aspergíamos a água benta. Aos poucos, o redemoinho parou e desapareceu por completo. A mesma situação aconteceu no armário, onde estavam as calças. Terminamos todo esse ritual na casa, e como num passe de mágica, o cachorro parou de latir à noite. No entanto, essa paz durou apenas alguns meses, pois logo começamos a ouvir mais barulhos na casa. Às vezes, ouvíamos como se estivessem jogando bolinhas no teto, além de batidas nas portas, que também se abriam sozinhas. Eu nunca vi nada, mas já ouvi muitas coisas, inclusive novamente na porta do meu quarto. Lembro-me de uma vez, em que a fechadura estava estragada e ficou presa, impedindo que a maçaneta girasse para abrir a porta. Certa vez, enquanto estava deitado, acordei e ouvi a maçaneta girar. Levantei para ver o que estava acontecendo, e a porta se abriu sozinha e bateu na parede, algo que seria impossível, já que a fechadura estava presa. Saí para verificar, mas não encontrei ninguém. Há quase 2 anos, minha esposa estava grávida, e começaram a ocorrer mais situações estranhas, mas dessa vez direcionadas a ela. O primeiro incidente foi ouvir um sussurro, ou sentir uma respiração muito próxima ao seu ouvido. Assustada, ela gritou e correu para o quarto. Depois disso, começaram a bater nas portas da casa, algo ao qual já estávamos acostumados. No entanto, em uma noite enquanto ela dormia com 6 meses de gravidez, senti como se tivesse sido puxada da cama, movida bruscamente. Acordamos imediatamente, e ela me disse que alguém tinha puxado sua perna, e a arrastado para baixo. Levantei rapidamente, e vasculhei a casa, mas não encontrei nada. Obviamente, não conseguimos dormir naquela madrugada, por causa do medo. Quando o bebê nasceu, tudo parecia estar indo bem, tudo normal, mas às vezes, após 1 ou 2 horas de sono, ele acordava chorando, como se algo tivesse acontecido. Quando íamos vê-lo, ele sempre estava em uma posição diferente, como se tivesse se movido sozinho, algo incomum para um bebê recém-nascido. Pensamos que era algo normal, e assim se passaram os meses. Quando ele conseguiu engatinhar, adivinhe para onde ele ia. Sempre o encontrávamos sentado, olhando para o armário, balbuciando, como se estivesse conversando com alguém que estava debaixo das calças. Ele, inclusive, se abaixava para olhar mais além. É claro que o tirávamos de lá, e o levávamos para longe. Depois, ele ia para o quarto do irmão, e fazia a mesma coisa, gritando e apontando para o mesmo canto onde o irmão dizia ver algo. Assim se passaram os meses, até que um dia, enquanto brincava na sala, de repente ele começou a balbuciar e apontar, ficando zangado, e como se algo o tivesse assustado, começou a chorar. Foi estranho vê-lo passar de um estado de brincadeira e conversa, para um estado de susto. Claro que o consolamos, e o tiramos de lá. Meses se passaram, e a situação continuava a mesma. Ele balbuciava, apontava para o quarto do irmão, para o armário e agora para um novo canto, o nosso quarto.
Passava muito tempo balbuciando, gritando e apontando para o mesmo canto. Certa noite, enquanto dormia com 6 ou 7 meses, ele acordou chorando muito, como se tivesse caído. Quando fomos ver, a porta estava aberta, embora eu a tivesse trancado. Tirei o bebê do berço, e encontrei hematomas nos braços, marcas de dedos. Por isso, o batizamos urgentemente, e foi assim que as perturbações pararam. Atualmente, ainda ouvimos barulhos estranhos, mas não damos mais importância. Durante esses 8 anos morando na mesma casa, pesquisamos se algo havia acontecido antes, já que os proprietários são extremamente católicos. Nós também somos crentes, mas a dona da casa nos disse que no quarto da criança havia falecido sua sogra. Acreditamos que esse pode ser o motivo de tudo. Pessoalmente, não sou uma pessoa medrosa, e tento buscar uma lógica para tudo o que aconteceu. Às vezes atribuo as situações ao vento, mas há outras para as quais não encontrei respostas. As responsabilidades que ninguém deseja ter, mas só descobre quando já está no meio dos problemas. Esse foi o meu caso, e o do meu marido, quando ele herdou uma bela casa em uma área nobre da cidade, de parentes distantes que nunca tiveram filhos. Como vocês podem imaginar no início, estávamos animados com a oportunidade de viver em um lugar novo e elegante na cidade. Nunca tínhamos o orçamento para comprar uma casa, muito menos uma propriedade majestosa, com acabamentos em pedra e tetos nobres, como essa herança oferecia. Mudamos para lá o mais rápido possível, e nem pensamos em vender a casa, porque sabíamos que mesmo se o fizéssemos, não receberíamos o preço completo por um lugar assim, além de não encontrar algo igual. Mas, à medida que o Natal se aproximava por alguma razão estranha, começamos a sentir uma atmosfera muito incomum. Ao caminhar pelos corredores, parecia que alguém estava nos observando. Naquele momento eu estava grávida, e de repente, comecei a sentir odores horríveis que me faziam vomitar. Era um cheiro de flores em decomposição que obviamente não existia em nenhum canto da casa. O auge da situação foi quando no dia 23 de dezembro, enquanto meu marido estava tomando banho, a água que saía do chuveiro começou a cair em um vermelho intenso. No início ele pensou que fosse ferrugem, mas quando estava prestes a sair do chuveiro, quase escorregou, porque o que caía de lá era sangue, não água. Ele me chamou assustado, e quando cheguei lá, fui recebida pelo cheiro metálico do líquido vital, o que me fez vomitar no mesmo instante. Inicialmente, tentamos resolver o problema de maneira convencional. Chamamos um serviço de encanamento para verificar toda a casa, mas eles não encontraram nada em particular. Depois disso, chamamos um padre de confiança, que ao entrar na casa, disse que sentia a presença de algo muito zangado ali. Rastreamos essa presença até o reservatório de água da casa, que mandamos esvaziar, e em seguida, retirar para escavar embaixo. Encontramos alguns ossos pequenos como resultado, mas não tínhamos ideia de como eles haviam parado ali. Fomos obrigados a chamar legistas, que nos informaram que os ossos encontrados pareciam ser de um bebê que não havia chegado ao fim da gestação, e que tinham pelo menos 50 anos de existência. Meu marido me contou uma vez, quando estávamos sozinhos, que talvez fosse o esqueleto de seu primo, pois diziam que uma vez sua tia ficou grávida, mas depois ninguém mais soube do bebê, já que ninguém teve coragem de perguntar o que aconteceu. Achei que fazia sentido, pois os incidentes anteriores haviam sido principalmente dirigidos a mim. Supus que o espírito estava com inveja, porque meu filho estava saudável, e era muito amado por seus pais. Isso me entristeceu, então, sugeri ao meu marido que comprássemos uma urna para colocar os ossos junto aos de seus pais, no mausoléu da família. Ele estranhou a ideia a princípio, mas, dada a possibilidade de ser o filho de sua tia, achou que não era uma má ideia, e assim fizemos. Não posso dizer que depois disso as coisas se acalmaram completamente, mas pelo menos, os eventos não eram mais agressivos. Agora, de vez em quando,
vemos um bebê muito pequeno brincando com os brinquedos do nosso filho, que já nasceu e está bem. Além disso, depois que nosso bebê cresceu e começou a falar, ele disse que tinha um amigo que era como um bebê, mas que podia se mover como uma pessoa normal, e gostava muito de brincar. Não quisemos mais mexer com o assunto, porque o espírito parece estar mais calmo agora. No entanto, na época do Natal, costumo deixar um presente para ele, que quase sempre desaparece misteriosamente.